da vitória. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos vocês. Esse é mais um culto de domingo de Santa Ceia que nós estaremos aqui com nossos corações rendidos para adorar e manifestar a glória do Senhor na nossa casa, nas nossas vidas, em tudo aquilo que fizermos, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigada por esse lugar, muito obrigada, Senhor, por esse ambiente profético. Oh, rarabashuri andaracantarabassuri andaralabás. Obrigada, Senhor amado, porque nós estamos aqui rendidas na tua presença. Obrigada, Jesus, porque nós estamos rendidos, meu Pai amado, no teu altar. Fique à vontade, Senhor amado, aqui neste lugar, Paizinho. Ah, papai querido, nós estamos indo, Senhor, aonde a nossa oração chegou primeiro. Ah, Senhor, hoje é o dia da revelação dos filhos, das filhas maduras do Senhor. Ah, papai querido, em nome de Jesus, vai nos tocando, Senhor, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Ah, papai querido, em nome de Jesus, fique à vontade, Senhor, para que hoje seja uma noite de ativação profética, que seja uma noite de rendição na tua presença. Ah, papai querido, nós consagramos ao Senhor, nós consagramos tudo ao Senhor, e eu profetizo, Senhor, uma semana de milagres, eu profetizo uma semana de portas abertas, vai de encontro a cada família aqui representada, vai de encontro a cada vida aqui, e eu quero declarar portas abertas na autoridade que é no nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, uma semana, Senhor, do sobrenatural, onde nós encontraremos, meu Pai, face a face contigo, Senhor, dentro do nosso secreto. Oh, papai querido, em nome de Jesus, um alinhamento com os céus. Oh, ralabaxeri andaralabassuri cantaralabás. Oh, papai querido, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, uma semana, Senhor amado, das oportunidades, portas de oportunidade sendo abertas na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar, fique à vontade no nosso meio, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Ora labaxere cantaralabassuri andaralabaxeri andaralabás. Ah, papai querido, muito obrigada pela tua presença, que ela é real neste lugar. Obrigada porque o Senhor já nos inundou com a tua graça. Ah, Senhor amado, muito obrigada porque o Senhor já nos inundou com a tua presença. Então vai de encontro, Senhor, a cada Senhor, a cada um dos teus filhos, meu Pai, que está aqui ouvindo, Senhor, que nós possamos, meu Pai amado, levantar um altar de adoração ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu oro pela vida, Senhor, da Thaís, que vai ministrar o louvor. Use-a, Pai, de uma forma totalmente extravagante. Meu Pai, use-a de uma forma totalmente rendida, contrita à tua presença. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, que ela não venha conter de tamanha presença, que ela não venha, meu Pai, conter, meu Pai, de tamanha glória. Ah, papai querido, em nome de Jesus, eu abençoo a vida da tua filha, Senhor. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo tudo aquilo que leva o nome da Thaís, de uma forma direta e indiretamente, seja guardada, protegida, revestida na autoridade que há no nome de Jesus. E que cada louvor, meu Pai, suba as tuas narinas como incenso suave na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Obrigada pelas libertações que acontecerá aqui neste ambiente, neste lugar. Eu já sinto, Senhor, eu já vejo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu poder se manifestando nas nossas vidas, na autoridade que há no nome de Jesus. Assim nós te pedimos, amado Deus, e nós te agradecemos na certeza da vitória. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia! Aleluia! Thaís, minha irmã, é com você, minha amiga. Aleluia! Que presença! Aleluia! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Boa noite, minhas irmãs, a paz do Senhor. Aleluia, antes de nós chegarmos a este culto, desta reunião, o Senhor já estava.
Aleluia. É real a sua presença no nosso meio. Vamos estar adorando o nosso Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui, vem sobre nós, ministra o teu propósito. Nosso coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Que se abram céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Mas que se abram céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover
A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluias. Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Ah, ah, Yeshua. Ah, meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Em nome do Senhor, oh Espírito Santo de Deus, aleluias. Quer dizer para as irmãs, aleluias, que Deus ele tem operado maravilhas, grandes milagres através deste culto online, a vida da pastora Patrícia. Para as irmãs que não sabem, tem 41 dias que eu, né, ganhei bebê. E a gente sabe quando a mulher ganha bebê, o seu emocional ele fica bem mexido, os hormônios, né? E, irmãs, eu estava me sentindo assim, muito só, estava me sentindo muito triste. E eu já ficava contando chegar no domingo para mim participar do culto. E eu quero falar para as irmãs como foi meu alicerce o culto, como me alimentou e tem me alimentado até hoje. E tem muitos que não podem ir para a igreja local, a gente sabe. Então, pastora, todos os envolvidos, continue fazendo essa obra que o Senhor determinou para vocês fazerem, porque, meu Deus do céu, tem nos ajudado, tem tirado, evitado mulheres entrar em depressão, Deus tem libertado, o Senhor tem curado, o Senhor tem operado maravilhas através deste culto. Aleluia. E é esse testemunho que eu quero contar para as irmãs. Aleluia, louvado seja Deus. Minha bênção está aqui também adorando. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. E é isso, minhas irmãs, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Como é bom saber que o ministério ele nasce da necessidade do corpo de Cristo. No ministério não nasce porque nós queremos, que a Patrícia acordou hoje, quer fazer algo bonito para Deus. O ministério, o propósito, o chamado, ele não nasce de querermos fazer algo para Deus. Não necessariamente, mas porque o corpo precisa. E quando nós nos posicionamos, nós nos tornamos resposta para o corpo de Cristo. E eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Quero louvar a Deus por esse ministério, louvar a Deus por essa igreja, por aquilo que Deus vai fazer, pelo que Deus já está fazendo, por os testemunhos de muitas que ainda não contaram aqui, mas eu sei que está acontecendo. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos. Nós queremos declarar nessa noite um tempo
rompimento, um tempo, Senhor, de grandeza na vida das suas filhas, um tempo de coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, que elas vão poder dizer. Só foi porque a mão do Senhor está estendida sobre a minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus um romper extraordinário da unção de Deus, o revelar do Senhor na vida de cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus, na nossa vida, Senhor. Tempo, Pai, de liberação de recurso, tempo de provisão, tempo, Senhor, em nome de Jesus, de curas, tempo de restauração, tempo de fortalecimento, tempo de respostas, tempo, em nome de Jesus Cristo, de abertura de empresas, tempo, em nome de Jesus Cristo, de provisão chegando, de multiplicação acontecendo. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre cada uma das minhas irmãs o rompimento do extraordinário. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que está liberado para a tua igreja nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, seja em nome de Jesus concretizado sobre nós, que nós possamos, Pai, ser representantes da tua unção, do teu reino, aonde nós chegarmos, como nós fomos ministradas ontem. Senhor, em nome de Jesus Cristo, quer seja num lugar pequeno, quer seja num lugar grande, que nós não sejamos intimidadas, mas que se levantem as corajosas, que se levantem as ousadas, que se levantem aquelas que estão com sede e fome de Deus, aquelas que estão dispostas a romper com o medo, com a timidez, em nome de Jesus, que nós possamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, toca a minha boca com brasas vivas do altar e usa-me para fazer a tua vontade. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que será um tempo de expansão, de grandeza. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ainda, Pai, que aos nossos olhos seja impossível, nós sabemos que para ti já aconteceu. Quando o Senhor Jesus falou na cruz do Calvário, está consumado. Nós sabemos que coisas grandiosas naquele momento foram liberadas. Até a volta dele para nos buscar, tem coisas grandiosas para acontecer e nós vamos viver e te pedimos perdão, Senhor. Se temos vivido, Pai, de uma forma, Pai, muito natural, de uma forma, Senhor, que não temos desfrutado, usufruído e transbordado naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, e nos levanta, Espírito Santo, em nome de Jesus, em ousadia e intrepidez, e cada uma aqui, nesse tempo, levante no seu chamado, na sua unção, para ser resposta, para ser resposta, para ser resposta, aquilo que o corpo de Cristo está precisando, aquilo que a terra está clamando, aquilo que as pessoas perdidas estão dizendo: eu preciso de um milagre, eu preciso de um socorro. Se Deus mesmo existe, que Ele me mande aqui, que nós sejamos a resposta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, selado está, Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. E se você deseja que algum familiar seu entre, algum amigo, envia esse link agora nos grupos, nos seus grupos, para que eles estejam aqui também, porque às vezes a pessoa ela recebe um convite, fala: eu não entro mais uma hora. O Espírito Santo de Deus vai convencer essa pessoa e ela vai entrar aqui, vai ter um verdadeiro encontro com Cristo, sabe? Então, não se envergonhe de falar de Jesus. Envia, seja essa mensageira, esse mensageiro do Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Envia esse link aí nos seus grupos de família, sabe, nos seus grupos de amigos, e convide, fala: olha, está acontecendo agora um culto maravilhoso, um culto profético, e eu sei que hoje Deus vai falar com você. Você coloca e sai correndo, e eu sei que a graça do Senhor, a bondade do Senhor é que nos cerca. Amém? Glória a Deus. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link dos dízimos e das ofertas, e eu quero estar orando por você. Você que tiver seus dízimos, suas ofertas, você fica à vontade para estar ofertando. Você que está nos visitando, você que não é dessa igreja, Chavote, você vai dizimar na sua igreja. O seu dízimo você vai dar na igreja na qual você tem alimentado. Mas se Deus tocar no seu coração, fique à vontade para trazer a sua oferta, para ministrar. Se você deseja patrocinar esse ministério, então Mãe, semeie no. segura aqui ela só um pouquinho.
Eu vou colocar a rampa, né? Deixa eu ver Oi? aqui. Dani, seu microfone abriu. Ah, amém? Vocês estão me ouvindo? Sim, Amém. Glória a Deus. Então, honre o Senhor com todos os seus recursos, com as primícias e o fruto da sua plantação, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos. Provérbios 3, do 9 ao 10. Então, hoje não é apenas um momento de entregar uma oferta, é um ato de confiança, é aquele lugar que você fala assim: Senhor, o Senhor já tem feito tanto na minha vida, eu vou ofertar. Aqui está o meu vaso de alabastro, aqui está o meu perfume, Senhor, e que o Senhor receba. Então, o Senhor, ele manda eu te dizer nesta noite: eu não esqueci da sua fidelidade que você fez no seu secreto. Os céus reconhecem a sua semente. Sabia que quando você semeia na casa do Senhor, os céus ele reconhece. Toda oferta liberada com fé se torna uma voz diante do Pai, se torna uma voz que sobe da terra para os céus. Assim como aquela viúva entregou pouco e viveu um milagre da provisão, Deus está quebrando hoje todo o espírito de escassez, todo o espírito do medo, de atraso sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar de uma forma profética nesta noite sobre a sua vida que haverá provisão. Onde havia falta, haverá provisão na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Onde havia portas fechadas, travadas, eu quero declarar abertura de portas. Efatá, abram-te portas que estão fechadas na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, porque Deus vai honrar, Deus honra a sua fidelidade, Deus honra a sua entrega. O Senhor está liberando estratégia para esse tempo, crescimento e multiplicação na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Não entregue olhando para o valor, entregue olhando para a promessa que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu consagro, Senhor amado, cada dízimo, Senhor, cada oferta que é colocado no teu altar. Em o nome de Jesus Cristo, que essa semente, meu Pai, que carrega os teus propósitos, provisão e expansão. Ah, papai querido, em nome de Jesus Cristo, venha alargar as tendas de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, e abra as portas, Senhor, de oportunidades e derrama sabedoria, Senhor, para administrar aquilo que o Senhor já colocou e o que o Senhor colocará em nossas mãos, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que eu e os meus irmãos, meu Pai amado, viveremos o sobrenatural do Senhor nesse tempo e nessa estação. Eu quero declarar que nós viveremos, meu Pai, e nós, meu Pai amado, recebemos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, as transferências das riquezas nas nossas mãos, para que o teu nome seja glorificado e em que o teu evangelho, a tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, seja multiplicado e estendido nas nações da terra. Assim nós te pedimos e te agradecemos na certeza da vitória. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Eu vejo que hoje é uma noite de muitos milagres. Hoje eu vejo que o Senhor, ele não apenas vai falar conosco, mas ele vai tocar em áreas profundas. Nessa noite eu tenho certeza que o Senhor trará provisão, o Senhor trará alinhamento com aquilo que ele tem falado com você. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Minhas irmãs, eu acho que desde a semana passada eu acredito que desde a semana passada eu tenho orado e eu sinto o meu sangue fervendo, sabe? Eu vou orar e o meu sangue todo fica fervendo, fica assim, sabe? Borbulhando. E eu creio que o Senhor está nos levando para um novo nível, uma nova estação, sabe? Uma nova compreensão daquilo que Ele está falando, daquilo que Ele tem trago para nossas vidas nesse tempo e nessa estação. Amém? Hoje o tema da minha mensagem é o dilúvio e os dias de hoje. Então, eu quero compartilhar com você, que está lá em Gênesis 7. Vou compartilhar aqui na tela com vocês,
mas vocês podem abrir aí na Bíblia de vocês. Amém? Glória a Deus. Que presença, meu Deus. Em Gênesis 7 diz o seguinte: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua casa, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. E aqui o Senhor já começa a falar conosco, né? Então, quando o Senhor, ele olha para a terra, ele me vê. Ele não vê apenas uma multidão, ele vê os filhos, ele vê o meu coração de uma forma individual. E ele vê o seu coração de uma forma individual. Aí no 2 ele começa falando: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los sempre sobre a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo. Eu quero grifar aqui com vocês. Eu quero que você leia juntamente comigo aqui, ó. Preste muita atenção nos 5. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Será que o Senhor não está falando, não está chamando para algo que ele tem nos chamado e para que nós venhamos sermos obedientes? Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, os seus filhos, a sua nora, as suas mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Animais do rebanho puros e impuros, aves de todos os animais que rastejavam sobre a terra, e de 2 em 2 vieram a Noé, macho e fêmea, entraram na casa como Deus tinha ordenado a Noé. Passaram 7 dias e as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º dia do segundo mês, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas dos céus se abriram. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as suas mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Então, com eles, de acordo com as suas espécies, de todos os animais selvagens, todos os animais de rebanhos e todos os animais que rastejaram sobre a terra, todas as aves e tudo que tem asas. Todo que se tem fôlego que veio a Noé, de 2 em 2 entraram na arca. Amém? Glória a Deus. E aqui continua, eu não vou continuar. E eu quero que você feche os seus olhos, se você pode, se você não está dirigindo. Eu gostaria, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai, através dessa mensagem, porque eu sei que o Senhor tem nos chamado a um tempo de obediência. O Senhor tem nos chamado para que nós venhamos abrir o nosso coração, porque esse também é um tempo do envio. Esse é o tempo onde o Senhor está abrindo, Senhor amado, a nossa mente. O Senhor tem, Senhor amado, aberto o entendimento de cada um de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Em o nome de Jesus Cristo, Pai querido, que as nossas mentes se alinham agora com a sua mente, a mente de Cristo, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e que haja revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, e que nós sejamos obedientes à tua palavra. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então, aqui em Gênesis 7, não fala apenas sobre um dilúvio histórico, meus irmãos. Ele também aponta para um alerta espiritual dos últimos dias, que é a volta do Senhor Jesus e a condição do coração da humanidade. Aqui nós lemos que a arca era um lugar de salvação. Deus manda Noé entrar na arca porque o juízo estava chegando. O que Deus falou aqui em Gênesis 7:1?
entre na arca, você e toda a sua casa. A arca representa proteção. A arca que hoje representa salvação e refúgio de Deus. E nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua família toda, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, entrou na arca, entrou neste lugar de salvação em Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero declarar na autoridade que há no nome de Jesus Cristo que a salvação, o refúgio de Deus entrou na sua vida e na sua família. Não é apenas para você, não é apenas, sabe, para os seus amigos, é para você e a sua casa, porque tudo começa primeiro na sua vida e na sua família. Hoje, espiritualmente, Jesus é a nossa arca. Jesus é a arca da salvação. Assim como existia apenas uma arca no tempo de Noé, Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14,6. Ele é o caminho, ele é a nossa arca. Muitos hoje querem salvação sem arrependimento. Querem evangelho sem transformação. Promessa sem entrega. Mas a arca tinha uma porta. E a Bíblia diz que foi o próprio Deus que a fechou. Isso mostra algo muito importante, minhas irmãs, meus irmãos. Existe um tempo da graça. Mas esse tempo não ficará aberto para todo sempre. O paralelo aqui com a volta de Jesus, que eu quero colocar aqui para nós. Jesus comparou diretamente os dias do fim com os dias de Noé, com a sua vinda. Lá em Mateus 24, 37, se vocês quiserem olhar. Mateus 24, 37 diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, o que acontecia nos dias de Noé? As pessoas estavam distraídas espiritualmente. Jesus disse, em Mateus 24, 38, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Sim ou não? Não significa que essas coisas eram proibidas, eram pecados em si, não. O problema era viver como se Deus não existisse. E hoje nós temos visto isso. Hoje nós estamos vendo as pessoas muito distraídas com tantas coisas. É a geração de hoje. Muitos entretenimentos, um excesso de informação, ansiedade, uma superficialidade espiritual, pessoas vivendo só para o prazer, status, aparência, muitos frios espiritualmente, sim ou não? Existe uma geração conectada na internet, mas estão desconectada com Deus. Sim ou não? E glória a Deus pela internet, porque nós estamos aqui por ela, por conta dela. Você, ó, quantas pessoas aí, ó, em Portugal, no Espírito Santo, Rio de Janeiro. A questão não é essa. A questão é quando eu pego tudo isso, todas essas plataformas de entretenimento, Netflix, e eu fico ali, ó, deixando a vida me levar, e eu não tenho um verdadeiro encontro com Deus. Eu não sou moldado pela palavra que transforma a minha vida, a minha realidade. Noé pregava enquanto o povo ignorava, e hoje nós temos visto isso. Noé passou anos construindo a arca e anunciando o que viria. Sabe, imagine só por um momento o quanto ele foi ridicularizado. E hoje acontece igual. Muitos estão zombando da santidade. Ah, mas isso aí é religiosidade. Você falar uma vez, eu achei muito interessante. Eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, eu estou em um propósito de oração. Aí a pessoa falou assim, nossa, você é muito religiosa, você tem uma religiosidade, você só vive orando. Ai de mim sem oração, ai de mim sem falar com Deus. Então pessoas zombam da oração, zombam da pureza, sabe? Tratam a volta de Jesus como uma fantasia, sabe? Como algo que não vai acontecer. Mas o dilúvio chegou mesmo assim. Mesmo as pessoas ignorando, mesmo, sabe, eles não acreditando, aconteceu. O fato de algo demorar não significa que não vai acontecer.
Se Deus falou, ele cumprirá. A chuva começou pequena. Primeiro veio uma pequena gota, depois o céu se abriu. E muitas vezes Deus avisa antes, muitas vezes não. Deus, ele avisa, a palavra vai dizer que antes dele fazer qualquer coisa, ele avisa os seus profetas. Então, crises emocionais, vazio espiritual, esfriamento da fé, confusão moral, destruição dos lares, na família, no casamento, o aumento da maldade, o amor vai se esfriando, e isso não vai acontecer do dia para a noite, isso vai acontecendo aos poucos. Lá, a gente vê lá, caiu primeiro uma pequena gota. As coisas vão acontecendo e você vai deixando para lá. Primeiro deixa a coisa explodir para depois orar. Ei, a nossa arma é a nossa oração. Nossa maior arma é o jejum e a oração, é a leitura da palavra. Antes de você ver qualquer coisa acontecendo, não permita acontecer para depois você orar. Ore primeiro, sabe? Destrua as fortalezas do diabo com a oração, com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Lá em Mateus 24:12 diz: Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu quero profetizar hoje na minha vida e na sua vida, você que está ouvindo esta palavra de Deus, o seu amor não vai esfriar. O seu amor por Jesus não vai esfriar, amém? O seu amor pelas pessoas não vai esfriar. A sua conduta, os seus valores não vão esfriar. Cada vez mais nós vamos exalar o perfume de Cristo, porque Ele vive em nome de Jesus, amém? Porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas perderam a sensibilidade espiritual. Mas eu creio na autoridade que há no nome de Jesus, que Deus também tem levantado um povo sedento como eu e você, sedento por mais de Deus, sedentos pela glória de Deus, sedentos pela revelação do Senhor, sedentos, sabe, pela glória de Cristo. Eu tenho conversado com muitas pessoas diariamente, e essas pessoas que chegam até mim, elas estão sedentas por mais da presença, elas querem mais de Deus. E elas me perguntam: Patrícia, o que eu posso fazer para eu ter mais Cristo? E eu fico feliz no meu coração, porque enquanto você vê tanta frieza, tantas coisas acontecendo, você também vê o Senhor levantando um povo inconformado. Você vê Jesus levantando um exército de apaixonados por Jesus. Aí lá em Gênesis 7:16, diz o seguinte: então o Senhor fechou a porta da arca. E isso é muito forte. Noé não fechou a porta. Vocês percebem que foi Deus que fechou a porta. Existe um momento em que decisões se tornam de definitiva na sua vida. Hoje existe graça. Hoje ainda existe graça. Ainda existe oportunidade de aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador, de buscá-lo de todo o nosso coração, sabe, de vermos Ele operando em nós, de vermos sinais, prodígios e maravilhas. Ainda existe arrependimento, mas a Bíblia mostra que Jesus voltará. E quando ele voltar, não haverá mais tempo para negociação espiritual. Você já parou para pensar nisso? Aparência não sustenta ninguém. Religiosidade vazia não salvará você, não salvará a sua casa. Deus procura transformação verdadeira e genuína. A água que destruiu também levantou a arca. A mesma água que destruiu ali um povo, animais que ficaram, que não entraram na arca. Foi a mesma água que também levantou a arca. O mesmo dilúvio que trouxe juízo foi o que levantou Noé acima da destruição. E hoje eu quero te falar, meu irmão e minha irmã, sabe, aquilo que veio para te entristecer, aquilo que veio, sabe, para te esmurecer dos propósitos do Senhor. O Senhor fala hoje nesta noite para você: eu estou usando esta situação
para que o meu nome seja glorificado. O que destruiu uns, Deus vai levantar outros. O que para uns foram destruição, para outros será a glória do Senhor resplandecendo sobre a vida dos filhos e das filhas maduras. Tem gente afundando nas crises, outros estão se aproximando de Deus por conta delas. O que tem te aprofundado, o que tem te, aproximado de Deus, ou o que tem te afastado. Hoje a arca é intimidade com Deus, vida de oração, sim, obediência, santidade, relacionamento verdadeiro com Yeshua HaMashiach. Não basta conhecer sobre Deus, é preciso entrar na arca, e esta arca é Jesus de Nazaré. Muitos no tempo de Noé só acreditaram quando começaram a sentir a água, mas aí já era tarde, meus irmãos. Hoje Deus continua chamando pessoas antes do dilúvio espiritual chegar à terra. Sabe, Jesus está perguntando para mim e para você: como está o seu coração hoje? Como está a sua vida de oração hoje? Como está a sua escuta com Ele? Porque não é um monólogo, é um diálogo entre pai e filho. Como Ele vai encontrar o seu coração? Sabe, quando Ele passa os olhos dele sobre a face da terra, porque a Bíblia diz: os meus olhos estão por toda a terra, procurando aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Quando os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, o que Ele vê no seu coração? E aqui eu quero te falar uma grande verdade. Noé não era perfeito, mas ele foi obediente em uma geração corrompida. Deus não procura pessoas perfeitas, meus irmãos. Ele procura pessoas disponíveis, fiéis, sensíveis à sua voz. Porque Deus, ele continua falando. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será por todo sempre. E assim como nos dias de Noé. Sabe, assim como Noé construiu uma arca em meio ao caos, Deus também está levantando pessoas hoje para permanecerem firmes, mesmo em uma geração distraída espiritual. Deus está falando assim para você hoje. Ele está dizendo para mim assim hoje: filhos, eu sou contigo. Eu estou com vocês. Filho, filha, atenta à minha voz, porque eu tenho falado contigo. Tire os seus olhos das distrações, porque tudo aquilo que eu foco expande. Então vamos focar em Jesus. Vamos permitir que a glória dele cresça. Vamos permitir que o reino de Deus cresça, porque aonde você chegar, a glória de Deus vai chegar. Amém? E lá em Mateus 24:42 diz: vigiem, porque vocês não sabem que o dia virá do seu Senhor. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Então a chuva veio de cima e as fontes romperam de baixo. Lá em Gênesis 7. Continua dizendo: romperam-se todas as fontes e grandes profundezas, e as comportas dos céus se abriram, e o juízo veio de cima e de baixo. Espiritualmente, isso se mostra algo muito profundo, meus irmãos. Existem batalhas externas e batalhas internas acontecendo ao mesmo tempo nessa geração. Eu não sei se você está percebendo isso. Hoje vemos guerras externas, caos emocionais, confusões espirituais, ataques mentais, são vícios, esfriamento espiritual, ansiedade, pessoas perdendo o sentido da vida, sabe? Não tem sentido de nada. Há uma geração sorrindo para fora e se afogando por dentro. Muita gente está emocionalmente cansada porque tentou viver sem Deus por muito tempo. E não adianta eu fingir, eu preciso viver de fato e de verdade. Fingimento não sustenta ninguém.
emocionalismo, uma pessoa emocionada, não sustenta a sua fé. Noé precisou confiar enquanto tudo balançava. Imagina um cenário aí, ele lá dentro da arca, cheio de animais, né? Trovões, destruição, pessoas desaparecidas lá se afogando, a arca sendo sacudida pelas águas. Mesmo assim, Noé permaneceu dentro da arca. Isso fala sobre permanecer em Cristo, mesmo quando tudo parece instável, tudo parece uma bagunça, mas você permanece alinhado com as promessas do Senhor. E hoje muitos querem abandonar a fé, o propósito, a oração, o chamado, porque os ventos aumentaram. Mas a arca não foi feita para águas calmas. Vocês prestaram atenção? A arca não foi feita para águas calmas. Ela foi feita para as tempestades. A presença de Deus não impede a tempestade. Ela sustenta você dentro dela. Tem todos, sabe? O Senhor está falando nessa noite. Tem pessoas que estão com agitação na alma, no coração, mas o Senhor está dizendo: permaneça alinhado. Nem todos entenderão a sua obediência, meus irmãos. Noé precisou ser louco. Eu estava agora aqui mesmo falando com a Lígia de loucura. Olha isso, Lígia. Sabe, muitas vezes nós vamos precisar ser louco para obedecer a Cristo. E muitos vão olhar para você e vai falar assim: isso é loucura. E você vai falar: então vem de Deus. Porque Noé parecia louco para aquela geração. Como assim? Eles nem sabiam o que era chuva. Não existia chuva. E aí ele estava construindo uma arca. Como assim, Noé? Tu é doido? Imagine construir uma arca sem nunca terem visto um dilúvio daquela dimensão. Nunca tinha visto aquilo. Mas a obediência quase sempre parece um exagero para quem não tem discernimento espiritual. Porque quem tem discernimento espiritual, quem anda no seu secreto com Deus, quando Deus fala, você fala: ainda que se tardar, não vai demorar, porque um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho de tempo, o meu Pai vai fazer. Porque quem busca santidade é chamado de radical. Quem ora é chamado de fanático. Quem se separa do pecado é criticado. Quem escolhe Deus acima do sistema é zombado. Mas existe uma diferença entre ser aceito pelos homens e ser aprovado por Deus. Oh, xarabassori cantaralabás. Eu vejo Deus falando com muita gente aqui hoje. Ralabaxê cantaralabassou e andaralabás. O mundo ri até a água chegar. Talvez muitos se perguntam, sabe? Cadê a chuva? Cadê o juízo? Cadê esse Deus? Até que um dia começou. E isso lembra muito o que Pedro escreveu lá em 2 Pedro 3:3. Nos últimos dias surgirão escarnecedores. E hoje vemos pessoas, sabe, banalizando, sabe, o pecado, a imoralidade, perversão, idolatria, profanação espiritual. E muitos acham que Deus nunca responderá. Mas a Bíblia mostra, minha filha, mas a Bíblia mostra que a misericórdia de Deus não é a ausência da justiça, é a oportunidade de arrependimento. Deus nos dá esta oportunidade todos os dias desse arrependimento, de arrependimento genuíno e verdadeiro. Arrependei-vos, humilhai-vos sob a onipotente mão de Deus, e Ele vos exaltará. A arca tinha uma única porta. Existe algo poderoso nisso, meus irmãos. Só havia uma entrada e Jesus diz: eu sou a porta, em João 10:9. Não é isso? Eu sou a porta. A salvação nunca foi baseada em status, em aparência, em posição social, em religião. Nunca foi nisso. Mas em um relacionamento verdadeiro com Deus. Naquele tempo, não importava riqueza, não importava influência, não importava fama. Quem estava fora da arca percebeu isso, que não adiantou nada. Isso confronta muitos os dias atuais.
Porque vivemos em uma geração apaixonada por aparência espiritual. Muitos mudam até o timbre da voz. Postam, fazem postagem no Instagram, no TikTok, no YouTube, mas sem presença. Discurso sem transformação genuína, emoção sem arrependimento, só uma eloquência no falar. Mas Deus olha para o coração. O dilúvio limpou a terra. O dilúvio não era apenas para destruição, era também para purificação. Então há momentos em que Deus permite o processo que parece o caos, mas estão limpando muitas coisas dentro de nós. Tem situação que nós estamos vivendo no processo, meus irmãos, e Deus está falando: eu estou limpando este orgulho aí dentro de você, essa dependência, esses vícios emocionais, essa idolatria no seu coração. E você talvez fala: mas eu já quebrei todos os meus ídolos. Quebrou do lado de fora, mas dentro do seu coração está idolatrando pessoas, pecados ocultos, falsos apoios naturais. Muitas pessoas perguntam: por que Deus permitiu essa crise na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Às vezes, a crise revela o que estava escondido. Estamos vivendo, sim, dias de muito parecidos com o de Noé. O excesso de corrupção, o amor esfriando, a banalização do pecado, distração espiritual, pessoas sem direção, aparência de felicidade, um vazio interior que consome cada vez mais. Mas também estamos vivendo dias em que Deus está chamando pessoas para construir essa arca. Deus está falando: você e sua família será salva. Você e sua casa será restaurados. Jovens despertando, sabe, jovens sedentos por Deus, jovens, sabe, dentro das suas faculdades, levando a mensagem de Cristo. Médicos fazendo células dentro dos hospitais, intercessores se levantando ao redor do mundo, discípulos verdadeiros, pessoas separadas para ser santos. O que significa santidade? Serem santos. Enquanto todos estavam vivendo normalmente as suas vidas, Noé estava se separando para algo que ainda não vivia. E isso é fé. Deus está te chamando nesta noite para você obedecer e ver o propósito dele se manifestando ainda na sua vida. Ainda que não faça sentido hoje, confia e espera, porque ele sabe o que está fazendo em você. Ele sabe o que está fazendo em mim. Porque fé não é sentir. Fé é obedecer antes da manifestação, antes de acontecer. Deus está levantando você nessa geração, sabe? Não para negociar princípios, mas para viver alinhado com o propósito dele, que ele já estabeleceu em você antes da fundação do mundo. Pessoas que permanecerão firmes, mesmo sendo a minoria. E eu vou te falar uma coisa: nunca vai ser a maioria. Se você ver ao longo da Bíblia, nunca vai ser a maioria. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Assim como Noé preservou a sua família dentro da arca, Deus está chamando você hoje para se posicionar espiritualmente, por sua casa, pelos seus filhos, pela sua geração. Deus está falando conosco nesse tempo. Deus preservou Noé no meio do juízo. Algo poderoso aqui aconteceu em Gênesis 7, meus irmãos. Sabe? A terra antes da tempestade, Deus o preservou no meio delas. Isso fala muito, sabe? Como nós vamos adorar a Deus a partir de hoje, a partir de agora. Mas às vezes você pode falar para mim: Pastora Patrícia, mas eu tenho vivido, eu tenho amado Deus, eu tenho servido de todo o meu coração. Mas hoje Deus fala para você: filha, intensifica mais. Filha, sabe, dê mais um passo de fé. Filha, confia. Agora, uma coisa interessante que me chamou muito a atenção em Gênesis, que
no capítulo todo. Deus não abandonou Noé. Deus não abandonou, sabe, Daniel na cova dos leões. Deus não abandonou os seus discípulos na tempestade. A presença de Deus não significa a ausência de guerras. Isso significa proteção em meio a elas. Eu não sei que tempo você está vivendo. Eu não sei que situação você está vivendo. Eu não sei qual nível de fragilidade você está passando hoje. Eu não sei qual nível de guerra você tem passado. Mas eu quero te dizer que Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está te ensinando em meio às guerras que você tem vivido. Deus está te fortalecendo espiritualmente, embora você possa não estar percebendo, mas um fluir da glória de Deus em meio ao caos na sua vida. Enquanto o mundo estava afundando, a arca estava subindo, e Deus está falando: filho, filha, você não está afundando, eu estou te chamando para um novo nível de glória e de presença. O mesmo cenário que destrói alguns é o cenário onde Deus revela a glória sobre a vida de outros. Então o Senhor está nos chamando para este lugar de colocarmos o nosso coração no Senhor e sossegarmos nele, sermos obedientes a Cristo. Lá em Salmos 91:7 diz: 1000 poderão cair ao meu lado, mas você não será atingido. Ou você crê na palavra de Deus, ou você vai se afundar em meio a muitas águas. A arca não afundou porque Deus estava lá. O dilúvio separou quem cria de quem apenas só observava. Até o primeiro dia da água, da chuva, sabe, todos pareciam iguais. Mas quando as águas vieram, houve uma grande separação. Hoje também existe uma grande diferença entre você conhecer a Deus e você andar com Deus. Entre você, sabe, só ouvir de falar de Deus e você andar com Deus. Porque aparência espiritual e intimidade verdadeira, sabe, é gritante. E nos últimos dias, Deus está separando, sim, o superficial do profundo, o religioso do convertido, do emocionado do transformado. Deus está fazendo. Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou vendo, eu estou enxergando isso a olhos nus. Eu tenho visto isso. Deus está separando daqueles que não são, daqueles que são. Está sendo nítido para mim nesse tempo. Tá dando para ver, não precisa nem ser tão espiritual. Muitos frequentam ambientes espirituais, mas nunca entregaram verdadeiramente o seu coração para o Senhor. Nunca tiveram experiências com Cristo, sabe? Agora, de uma coisa que eu quero falar. O silêncio de Deus dentro da arca. A Bíblia não registra longas conversas durante o dilúvio, e eu pesquisei várias vezes aqui, li e reli, e eu não vi nenhum momento. Imagine o silêncio e a espera e o isolamento de Noé ali, os seus filhos e as suas noras dentro da arca. Há momentos em que Deus parece silenciar. É silencioso. Mas aí é nesse momento em que a fé é aprovada, e a obediência é provada, e a perseverança é provada. E muitos desistem, porque confundem o silêncio com o abandono. Mas Deus estava sustentando a arca o tempo inteiro. Eu quero hoje te dizer que Deus está sustentando a sua vida, Deus está sustentando a sua casa, Deus está sustentando o seu ministério, Deus está sustentando a sua vida em o nome de Jesus. Aleluia! Eu sei que Deus está respondendo muita gente aqui hoje. Você está sendo sustentado pelas mãos de Deus. Xarabassuri cantaralabashore cantaralabás. Xere cantaralabassuri andaralabashuri cantaralabashuri andaralabás. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Mas as pessoas estavam distraídas demais na época de Noé.
Hoje também existem sinais por toda parte. É o aumento da maldade, como que nós já falamos, guerras aí, não é? Agora pestes, pandemias e tantas coisas. Mas Deus já falou isso lá em Mateus 24. Não para gerar medo, mas para te despertar para você ser vigilante. Fazer o que você precisa fazer. O que você precisa fazer, o que você precisa nesse tempo para despertar os melhores dons que Deus já colocou dentro de você, para que uma geração toda seja beneficiada, seja privilegiada com aquilo que você carrega. Ei, não demore para obedecer aquilo que o Senhor, Deus, tem te chamado, porque nós no nosso mundo natural, no nosso mundo aqui no nosso tempo Cronos, existe um tempo. E a porta fechada representa uma decisão eterna. Talvez uma das partes mais fortes em Gênesis é essa: o dia e que a porta se fechou. Isso mostra que a graça tem tempo. Hoje vemos dias onde muitos dizem: depois eu me entrego, depois eu busco, depois eu faço. Há muitos anos atrás eu tinha uma líder e ela falou assim: olha, isso ficou marcado e até hoje assim, a gente brinca aqui em casa, né? A gente fala assim: ó, quando eu me aposentar eu faço. Ela falou que ia fazer a obra de Deus, ela estava fazendo, mas ela estava fazendo de uma forma como no descanso dela, do tranquilo, sabe? E tá tudo bem, e tá tudo bem. Mas há uma urgência nisso. E ela falava assim: quando eu me aposentar, eu faço aquilo que Deus mandou eu fazer. E ela se aposentou. E eu quero te perguntar: ela faz o que Deus falou que ela para ela fazer? Ainda não. Por quê? Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Porque ninguém controla o amanhã. O maior engano dessa geração é achar que sempre haverá mais um tempo. Eu tenho mais um tempinho. E algo profético para hoje, meus irmãos. Estamos vivendo em uma geração de muita informação, muito conectada, mas profundamente vazia. E Deus quer te levantar para que você, em o nome de Jesus, venha ativar esse povo. Em nome de Jesus, venha chamar esse povo para um verdadeiro encontro com Deus. Deus está te chamando hoje para você, em nome de Jesus, viver os propósitos dele aqui na terra. Tem muitas pessoas lá fora tentando preencher a alma com relacionamento, em ganhar dinheiro, se mostrando nas redes sociais, com aparência, aprovações. Mas nada disso substitui a presença de Deus. E Deus está te chamando hoje para você levar Ele, levar Cristo para essas pessoas. A alma longe de Deus sempre ficará inquieta. E eu também te digo, se você não vive os propósitos de Deus, se você não está obedecendo a voz de Deus, haverá uma inquietação na sua alma e no seu espírito. A arca era desconfortável, mas salvava, mas era para salvar as pessoas. Imagine eu ficar meses dentro da arca. Não era confortável, meus irmãos, mas era seguro. Hoje muitos trocam a segurança espiritual por um conforto momentâneo. Depois eu faço. Depois que eu me aposentar, eu faço. Querem um evangelho sem confronto, sem arrependimento, sem transformação, sem mudanças. Mas Jesus nunca prometeu um caminho largo. Ele prometeu a vida eterna em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E assim como Noé ouviu uma direção específica no meio do caos, Deus ainda fala hoje. Em meio ao barulho desta geração, Deus continua procurando pessoas que escutam a sua voz, que permanecem firmes, que constroem, sabe, as suas vidas debaixo da onipotente mão de Deus, que constrói a sua vida mesmo sem
aplausos humanos, mesmo sem reconhecimento humanos, fazem o que precisam ser feito, obedecem mesmo sem entender tudo, porque eu quero te falar, meus irmãos, nem tudo você vai entender. Porque a verdadeira fé não é construída na facilidade, ela é construída na obediência. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. E para encerrar aqui, aleluia. Hoje eu não quis falar, não é sobre juízo, é sobre preparação, sabe? Não é sobre a chuva, não vim para trazer medo para você, mas eu quero te chamar a sua atenção para você se preparar, para você estar atento, para você estar conectado com Deus. Não é sobre apenas sobre juízo, é sobre salvação e é sobre disponibilidade, é sobre você se colocar disponível à obra de Deus. Não é apenas sobre Noé, é sobre uma geração que precisa decidir entrar ou não entrar na arca. E hoje Jesus continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus continua dizendo, Ele é o mesmo Deus e Ele não muda. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. E a pergunta é: se o céu se abrisse hoje, onde estaria o seu coração? Nesse exato momento, quando o Senhor olha para o seu coração, o que Ele tem visto? Porque a arca continua disponível, a graça continua disponível, o convite continua aberto para mim e para você. Ora labaxara basuri andara labaxere cantara labas. Ora labaxuri andara labaxure cantara labas. Eu vejo o Pai mudando ambientes. Ore cantara labaxuri cantara labas. Ora labaxere cantara labas. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença com temor, com reverência, com fome e sede da tua presença. Assim como o Senhor levantou Noé em meio a uma geração corrompida, levanta-nos, meu Pai, nesses dias para permanecermos fiéis, íntegros, meu Pai, sensíveis à tua voz. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos viver distraídos espiritualmente, não queremos estar ocupados com tantas coisas e perder a tua presença. Ah, papai, desperta-nos, meu Pai, desperta-nos, meu Pai, neste tempo. Arranca de nós toda mornidão espiritual, todo esfriamento, toda acomodação, todo pecado escondido e tudo aquilo que tenta nos afastar da tua vontade. Oh, papai, coloca em nós uma coroação, meu Pai amado, de vigilância. Coloque em nós, meu Pai, um despertar para um novo nível de sensibilidade da tua presença. Um coração sensível, um coração obediente, um coração, meu Pai amado, entregue e contrito ao Senhor. Assim como Noé entrou na arca, nós entraremos e permaneceremos em ti, meu Pai. Em o nome de Jesus, assim como Jesus é um contigo, nós também somos. Ah, papai querido, porque tu és o nosso refúgio, tu és a nossa segurança, tu és a nossa arca em meio às tempestades desta geração. Em o nome de Jesus, e eu profetizo, Pai, sobre cada família aqui representado. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar famílias sendo restauradas, filhos voltando para a tua presença, vidas saindo do engano espiritual, mentes sendo curadas, corações sendo agora, Pai, alinhado ao teu reino, pessoas despertando, Senhor amado, despertando antes que seja tarde demais, que toda cegueira espiritual caia por terra agora na autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito de distração, confusão e frieza espiritual seja quebrada agora na autoridade que há no nome de Jesus. Ah, Senhor, levanta intercessores, levanta pastores, levanta profetas, levanta, Senhor amado, os teus filhos, homens e mulheres, meu Pai. Levanta os teus filhos, meu Pai.
que não vão negociar a tua verdade. Oh, ralabaxere, cantaralabaçoi, andaralabás. Levanta uma geração apaixonada pela tua presença e não pela aparência, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, que o teu Espírito, Senhor, nos separe, Senhor amado, para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que não sejamos encontrados dormindo espiritualmente, não, Senhor, mas que sejamos, meu Pai, que as nossas lâmpadas estejam acesas, meu Pai, até que o Senhor venha em nome de Jesus. Nós declaramos, meu Pai, que não viveremos apenas de religião, viveremos de relacionamento, de intimidade, de obediência. Ah, papai querido, não nos deixa ficar desanimados, meu Pai, mas nos encha de coragem, Pai, em nome de Jesus, para que naquele grande dia o Senhor vai falar: filho amado e fiel, entra para o meu gozo, entra para o gozo do teu Senhor. E é assim como a arca foi levantada acima das águas, hoje eu quero declarar, Senhor amado, que nós também, Pai, estamos sendo sustentados pelas tuas mãos, em meio ao caos, em meio a tanta tempestade, em meio a tanta agitação. É o Senhor que nos segura, é o Senhor que abre portas e homem nenhum pode fechar. Oh, ralabaxê, cantaralabás, porque aqueles que permanecem em ti serão, não serão destruídos pelo medo, pela escuridão, pelo sistema desse mundo. Ah, Senhor amado, nós profetizamos, meu Pai, um despertar da tua igreja, um despertar da tua noiva. Nós, meu Pai, profetizamos um alinhamento espiritual. Nós declaramos, meu Pai, que só o Senhor é rei. O Senhor Jesus Cristo é o rei de toda a terra. Jesus Cristo é o rei. E nós estamos aqui, meu Pai amado, fiéis, sendo, meu Pai, achadas em ti, em o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Glorificado seja o seu nome para todo sempre. Amém, graças a Deus. Eu vejo um grande alinhamento. Oh, ralabaxere, cantaralabassuri, andaralabás. Eu vejo o Senhor alinhando os nossos corações. Eu vejo o Senhor transformando, nos transformando de dentro para fora. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Se você crê nesta mensagem, liga o seu microfone e dê um glória a Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu sinto tanta graça nesse lugar. Eu sinto muita graça, eu sinto, sabe, envio. Eu vi desde a hora que eu sentei aqui, o que eu vejo é envio, 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 envio. O Senhor enviando os seus. Sabe por que o Senhor nos envia? Porque Ele confia em mim e em você. Ele confia naquilo que você carrega. Ele confia naquilo que Ele colocou dentro de você. Ele confia. E por que você não confia naquilo que o Pai tem colocado dentro de você? Confia no Senhor, confia nas promessas que Ele te fez, confia, sabe? Sinta hoje no seu corpo, no seu físico, Ele te fortalecendo, corpo, alma e espírito, Ele te alinhando, Ele te fortalecendo em nome de Jesus, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia! Eu não sei se a minha velocidade foi rápida demais, velocidade 2 ponto não sei quanto aqui, 2.0, agora tem 2.5, né? Mas eu creio que o Senhor vai continuar ministrando no seu coração. Eu creio no poder da palavra do Pai na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Prepare aí o seu suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e o seu pão, que é o corpo de Cristo. Vocês já separaram? Patrícia, eu não estou em casa, eu sei que tem muitas pessoas de férias aqui, estão viajando. Então, se você pode, pega um copo com água, pega uma bolachinha, um biscoitinho que vai fazer a representação, ok? Amém? Vamos lá? Aleluia, glorificado seja o seu nome. Antes disso, para voltar aqui, a Nani ou a Thaís pode cantar um louvor para ceiarmos, uma música de ceia. Peguei vocês de surpresa, né?
Aleluia. É com tanta presença. E você pode? Você pode, Thaís? Aleluia. Louvar o da harpa cristã? O que Deus colocar no seu coração? Um de ceia. Assim, tá. Ela tá falando com você? É, vamos adorar, É, tá? essa boneca vai louvar com a mamãe. É isso mesmo, nós queremos. Tá com mamãe? É, vamos adorar, vamos. Coisa Cristo linda. já nos preparou, Ela- uma já que nos comprou, e agora nos convida a cear. Esse som celestial é nós. Que, que, eu consegui acalmar aqui a beça. Rede, Cristo já nos preparou, uma já que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio fogo, peixe, pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Quanta presença, já separou aí o seu pão. Aleluia, aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Hoje, ao nos assentarmos à mesa do Senhor, não estamos apenas participando de um símbolo, nós estamos lembrando de uma aliança viva e eterna que Ele fez conosco. A ceia fala de amor, a ceia fala de entrega, a ceia fala de redenção e preparação. E nesse momento eu lembro muito da mãezinha da Ju, que eu lembro claramente onde o Espírito Santo falou: fala para ela ceiar. E ela ceiou conosco antes de partir para a glória.
aos 70 anos, com a história que a Ju contou para nós, né, de que veio do ocultismo, estava aqui conosco, participando, aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E naquele momento a Ju falou que todas as orações ela levantava as suas mãos para os céus e repetia cada oração. Na semana, na hora, ela falava: Ju, manda a minha oferta, eu preciso que leve a minha oferta. E eu vejo quanta fidelidade do Pai, ainda no último momento. O Pai se importa comigo e com você. Ele tem uma aliança viva e eterna, minhas irmãs, meus irmãos, comigo e com você. Então a ceia sempre vai falar de amor. Quando falar ceia, que venha na sua mente é o amor de Cristo por mim. É uma entrega, é uma redenção, é uma preparação. Jesus sabia que ele ia ser traído, ferido e crucificado. Mesmo assim, ele se assentou à mesa com os seus discípulos. Isso mostra que o amor de Cristo permanece mesmo quando somos falhos, mesmo quando não merecemos, ele continua sendo fiel a nós. E aí lá em Lucas 22:19 diz: faça isso em memória de mim. A ceia é um memorial, sabe, o memorial da cruz, uma memória do sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Uma memória de que houve um preço pela minha liberdade, pela sua liberdade. O pão representa o corpo de Cristo, que foi ferido por mim e por você. O cálice representa o sangue da nova aliança. E hoje, antes de participarmos da ceia, nós precisamos olhar para dentro de nós. Olha para dentro de você. Como anda a sua vida com Deus? Como anda o seu coração diante do Pai? Você tem coragem de falar tudo para o Senhor? Hoje eu estive conversando com uma amiga à tarde e ela falou: e eu falei tudo para o Senhor. É isso. Você precisa falar tudo para Ele. Você não precisa ter vergonha de falar tudo para o seu Pai, porque Ele já conhece. Antes que a palavra chegue aos seus lábios, Ele já sabe o que você vai falar. Então fale com Ele. Sabe? Então olhe para dentro do seu coração hoje. Se você precisar de pedir perdão, peça perdão hoje para o Senhor. Se você precisa confessar ao Senhor, sabe, aquilo que tem te tirado do lugar do propósito dele, fale com o Senhor. Porque a ceia não é um ritual religioso, é um encontro de alinhamento. É uma reconstrução e nesse exato momento eu sinto libertação, eu sinto uma grande libertação em o nome de Jesus, porque hoje eu percebo forte no meu coração, o Senhor está chamando filhos e filhas para perto, com o coração quebrantado, pessoas cansadas, vidas que precisam de recomeçar, porque existe um lugar na mesa, existe um lugar na mesa. Talvez muita gente te rejeitou na sua vida, mas Jesus está te chamando para a mesa. Talvez o mundo tentou te definir pelos seus erros, mas o sangue de Jesus fala mais alto do que o seu passado. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Hoje o Senhor te chama para você participar da ceia, em o nome de Jesus. E Cristo é o centro da sua vida. A nossa esperança está nele, está em Jesus Cristo. E permaneceremos firmes até que ele volte. Em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, pegue o seu pão, em o nome de Jesus. Pegue o seu pão. E ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pode comer o pão, em o nome de Jesus. Aleluia. Ora, labaxou e cantará labás. Que esse pão que você comeu agora te fortaleça interiormente. Que esse pão que você comeu te sustente
na sua caminhada de fé, na sua jornada. Que ele te permaneça firme nas promessas dele, em nome de Jesus. Que esse pão, em o nome de Jesus Cristo, de uma forma simbólica, mas em memória de Cristo, venha te dizer nesta noite, venha te dizer todos os dias da sua vida. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Que você é fortalecida, que você é totalmente fortalecida nele, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: pega o seu cálice. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tomem todos em memória de mim. Em nome de Jesus, vamos tomar. Em o nome de Jesus, Pai. Meu Deus amado, em tomarmos a santa ceia do Senhor. Que cada uma seja fortalecida, Senhor. Fortalecido no seu poder. Na autoridade que há no nome de Jesus. Se entrou alguém aqui enfermo no seu corpo, eu declaro cura na autoridade que há no nome de Jesus, porque pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós já fomos curados, nós já fomos sarados, e eu declaro cura para esse corpo, para essa mente, para as emoções, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Se entrou alguém aqui fragmentado na sua alma, eu quero declarar: oh, xarabababaçoi andaralabachei, aramanache cantaralabachui andaralabaçoi andaralabas, rabaxi cantaralabaxi andaralabaçoi andaralabas, rababaxe cantaralabaçuri andaralabas. Eu declaro fortalecimento, alinhamento, corpo, alma e espírito, na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Harabachore cantaralabaxe. Rababababachui cantaralabassuri cantaralabas. Rabachei andararabassoi andaralabas. Ah, que presença! Harabachui andaralabas. Erarabachui andarere cantaralabassui andaralabas. Oh, ralabachei cantaralabassoi andaralabas. Minhas irmãs, no momento que estava orando, eu senti um vento forte passando aqui, ó, por trás. Um vento forte, meu Deus do céu. Arabaxê, cantaralabaxuri, andaralabás. Que presença de Deus Pai. Que presença do Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Será que você pode, em nome de Jesus Cristo, glorificar Ele por mais 5 minutos? Mais 5 minutos, você dizer para Deus o quanto Ele é importante, o quanto Jesus é importante na sua vida, na sua casa, o quanto Ele é real. Ele é real. Rabachuri andaralabaçoi cantaralabás. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Jesus Cristo, porque o Senhor nos envolve com a tua poderosa mão. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos atrai com a tua presença, com esta unção poderosa. Pai querido, obrigada, Senhor amado. Eu quero te agradecer por esse movimento, Senhor, onde nós estivemos ali, meu Pai, ontem o dia inteiro, das 5 da manhã à meia-noite, meu Pai, orando no relógio de oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortaleça cada uma das minhas irmãs. Meu Pai amado, que suba as tuas narinas, cada oração, cada oferta. Meu Pai, que suba as tuas narinas, meu Pai amado, cada canção, cada adoração, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e que o cálice da resposta transborde e chegue, meu Pai, até as nossas vidas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Meu Deus, eu oro pela vida do Rodrigo. Nós declaramos Efatá. Abram-se portas que estão fechadas na vida do Rodrigo, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Que ele venha, meu Pai amado, escolher. Ele venha escolher as portas que serão abertas diante dele, de oportunidades de emprego, em o nome de Jesus. Assim nós já te agradecemos, amado Deus, em o nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Amém. Saudades de tu, Bete das Nações. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Gente, que tremendo. Na hora que nós ceamos, eu senti um vento tão forte aqui. Meu Deus do céu, que presença! Que presença maravilhosa do nosso Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele sempre vem, ele sempre vem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém teve alguma impressão espiritual que queira compartilhar conosco? Alguém? Não? Então, Pati, oi, meu amor. qual das duas Larissas é essa skin? É a do Júlio ou é a outra? A Larissa do Júlio, é a de Vitória. Hum, Olha lá, aquela lindona lá, maravilhosa, do apareceu. Samuelzinho. Amor, deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar o que Paulo diz para Timóteo: não apague o dom que há em ti, Rei! viu? Não apague o dom que há em ti. E tem outra coisa, você vai precisar, nesse momento, se posicionar com algumas pessoas. Então, assim, quando. Deixa eu aparecer. Tá certo? Já tô me preparando para botar as crianças na cama. Deixa eu ver se eu consigo aparecer. Consegui aqui. Ah, tá aparecendo eu lá em Veneza, no fundo, mas enfim. Não tá legal isso aqui. Então, Fia, as pessoas, elas não respeitam o que a gente carrega. E quando a pessoa não respeita o que você carrega, tem hora que dá na hora de, ó, como diz o outro, dar a linha na pipa, embora. Eita, Então, Fia, se posiciona. Por quê? Porque aí você acaba fazendo o que a Juliana fez por muitos anos. As pessoas não entendem o que você carrega. Então você faz o quê? Você enterra. Você enterra o diamante. Aí o que acontece? O que Deus tem na tua vida não se cumpre porque você enterra o que Deus te deu, porque as pessoas não respeitam o que você carrega e não entendem o que Deus está fazendo. Então, minha filha, se posicione. Se precisar fazer uma mudança geográfica, faça. Mas não fica, porque você está você está apagando o dom que Deus te deu. É sobre isso. Obrigado, gente. Deus abençoe. ô Juliana, minha amiga, eu falei isso para Lucrécia. Eu falei, Lucrécia, eu tô muito apaixonada pelo que a Juliana, o que Deus tem feito assim na Juliana, sabe? É algo assim extraordinário. Eu senti de mandar aqui, ó, no individual da Larissa. Entra, não foi, Lari? Mandei para ela. Foi. Entra. Foi, E foi. eu não mando individual, mas eu mandei para a Lara, eu senti no coração, manda para a Larissa. Eu aproveitei que estava lá de um, eu mandei para algumas, mas o que eu senti no coração, manda para Larissa. Aleluia. E a outra e serviu para outra Larissa aqui. E se serviu para você que não se chama de Larissa também, a palavra Toma de conta. Deus também ela é assim, tá, gente? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí, dona Larissa, quer falar alguma coisa? Glória a Deus, não é forte, o Senhor ele tem me mostrado muitas coisas nesse tempo e a Ju tá bem ligada. Eu tenho até que compartilhar com a pastora Silene, eu fui convidada para participar de um grupo de oração e o Senhor falou comigo, não é tempo de distração, né? É tempo Eita! de seleção. Eita, Então, não é todo lugar que eu vou estar, não é todo lugar que eu tenho que ouvir porque eu não posso me distrair, eu tenho que estar debaixo da nuvem, aonde que está gerando bênção, agradecer a oportunidade, para ela me conceder como uma mulher de Deus, se eu puder somar e orientar em algo, mas eu não posso me distrair, porque todos que estão na mesma linhagem, então, o que Deus mostra para Dani, o que Deus mostra para Nani, o que Deus mostra para mim, tudo está alinhado com o propósito, porque nós estamos em unidade. Então, eu é não verdade. posso ir para um outro, e assim, interessante que ela veio especificando.
né? Ah, é 5 pedidos. E ontem eu estava até conversando isso com a Ariana. É 5 pedidos urgente e tem um que é emergencial. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que eu até falei, né? Que você é minha parteira espiritual. Então a gente está colocando aquele projeto do Senhor, a pessoa está orando ou não. Está ali contra, você não sabe a intencionalidade. Então, assim, o Senhor ele está vindo com esse discernimento, não são todas vozes. O Senhor ele tem me mostrado mesmo, né, dando esse discernimento mesmo de alguns pastores, falando coisas que não está alinhada com o propósito. Então, assim, a gente tem que ficar muito ligado. Eu falei, Senhor, mas por que você está me revelando tanto? Falou assim, porque eu quero mais de ti, eu quero mais de Uau! ti. E a seleção para não se distrair, para poder ouvir a voz audível, não é quantidade, né? É o poder da unidade com as pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito. E eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da Cíntia, pela vida da Nani, pela vida da Beth, das mulheres que estão aqui, da Ju, porque nós estamos. Então Deus vai revelar. Você vai revelar em sonho. Dani entra em contato comigo, porque nós estamos nesse poder da unidade, na mesma, falando a mesma linguagem. E é isso. Então, os santos falam com o santo, e hoje Deus te usou poderosamente para falar comigo mais cedo, sabe, pastor? Então, assim, eu louvo a Deus, é isso. E eis-me aqui, e obrigado, Ju. E o Senhor está me espremendo mesmo, porque Ele tem pressa, mas eu não posso ficar onde as pessoas não crê naquilo que o Senhor derramou sobre minha vida. É sobre isso. Glória a Deus. Aleluia! Enquanto você falava de novo, eu senti o vento de novo aqui, ô Larissa. Meu Deus do Aleluia! céu! Meu Tô toda pai do arrepiada. céu! É um tempo Mulher, de imagina eu! aceleramento. Imagina eu sentindo Aceleramento. aqui. E tá, Aleluia. aparentemente está parado, não está ventando, não está nada. E aqui um vento Olha isso. forte, meu Deus do céu, atrás não tem janela, não tem nada. Meu Deus, que Obrigado, presença, Jesus. aleluia. Obrigado. Louvado Glória a seja o Deus. seu nome, Jesus. Aleluia. Louva ao Senhor pela vida da Juliana. Que o Senhor cada vez mais, Ju, continue, em nome de Jesus, ativando e trazendo para fora, em o nome de Jesus Cristo, todos os dons proféticos que há em você, em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, mulheres lindas? Mais alguém para Ah, encerrarmos? amém. Eu não sei cantar esse louvor, mas quando você falou do vento, eu lembrei daquele louvor do vento impetuoso traz línguas de fogo. Como eu não sei cantar ele, não sei o ritmo nem nada, eu vou mandar lá no grupo. Amém. Glória a Deus, minha amiga. Manda mesmo. Vamos ouvir. Então, Eu também amém. não vou cantar, não, porque senão você, não vai ficar ninguém aqui na sala. Nem quem gosta vai ficar. Amém. Glória a Deus. A Nani colocou sim, Senhor. Como temos sido abençoadas pelas irmãs que se posicionam. É isso. É isso. Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por isso. Amém. Então, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, estaremos juntas em nome de Jesus. Um beijo no coração de todas, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que você viva a melhor semana da sua vida na autoridade que há no nome de Jesus, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, encherá o seu coração de tanta paz, de tanta certeza no Senhor, que você vai viver o inimaginável pela fé, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro portas abertas sobre a sua vida, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, seja guardada, abençoada, protegido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Beijos. Amo vocês. Que Deus abençoe. Beijo, Ó, shalom. Shalom. Poderíamos falar para a Beth ter cantado, né, gente? Olha aí, ó. Perdeu a oportunidade. Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser.